naquela época, conhecer Jesus de forma pessoal. E Jesus, ele veio a esse mundo e, na nossa ideia, nos nossos dias, se Jesus viesse hoje aqui, ele seria bem recebido, né? O que nós imaginamos na igreja, ele seria bem recebido, porque aqui nós estamos falando de Jesus. Então a nossa ideia é que se Jesus chegar aqui nessa igreja, ele será muito bem recebido. Mas só que na época que Jesus veio ao mundo, os maiores debates que Jesus teve foi com os religiosos. Os maiores problemas que Jesus encontrou foi com os religiosos. E a gente vai hoje aqui ver os embates que Jesus teve com os religiosos e poder mostrar o quanto é importante nós crermos unicamente na palavra de Deus e termos cuidado com as tradições dos homens. Sabemos que existem tradições que não tem problema, não viola os nossos princípios de fé, mas existem tradições que é contra os princípios da palavra de Deus. E quando Jesus veio a esse mundo, ele combateu essas tradições e mostrou que a palavra de Deus ela é a única regra de fé da igreja e que nós precisamos seguir unicamente a sua palavra. Amém? Amém. Nesse momento eu convido os irmãos a abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia no livro de Marcos. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Marcos, lá no capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Fica aí bem no começo do Novo Testamento. Amém? Amém? Vamos orar ao nosso Deus para nós iniciar a leitura? Oramos. Santo Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais uma nova semana, e aqui nós estamos gratos a Ti por os louvores, pelas ofertas, e nesse momento estamos aqui com o pão da vida, a Tua palavra aberta, e queremos que o Senhor nos dê a compreensão, a sabedoria, que nós possamos aprender mais de Ti, que possamos praticar o que o Senhor nos ensinar nessa noite. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 7, irmão, e o versículo 6 do livro de Marcos traz uma mensagem que Jesus mostra aqui e repreende os fariseus por a questão das tradições. Capítulo 7, no versículo 6, diz o seguinte: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Irmão, aqui nós temos uma situação que diz respeito ao comer sem lavar as mãos. Naquela época, para um judeu, se alguém não se lavasse antes de se alimentar, lavasse os copos, jarros, era um pecado. E Jesus chegou ali entre eles, juntamente com seus discípulos, e os discípulos de Jesus começaram a comer sem participar ali, praticar esse ritual que eles acreditavam ser necessário antes de se alimentar. Nós sabemos que lavar as mãos faz parte da higiene, mas não podemos caracterizar como um pecado se não fizermos. E os judeus, eles tinham como se fosse um pecado. E agora eles repreenderam Jesus, dizendo: Jesus, como é que teu discípulo viola uma tradição dos antigos e come sem lavar as mãos? E agora Jesus vai repreender eles. Jesus disse: olha, vocês estão negligenciando os mandamentos de Deus para guardar a tradição de homens. Vocês estão honrando a Deus apenas com lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, porque vocês estão pregando o que não está na palavra.
Isso não está na palavra de Deus, que se alguém comer sem lavar as mãos, seja um pecado. E aqui Jesus repreende eles duramente, e não só esse momento, mas em outros momentos da Bíblia, o embate foi grande por causa das tradições. E eu quero aqui chamar a atenção para outro texto que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 7. Capítulo 12, irmão. O livro de Mateus, no capítulo 12, traz aqui alguns embates que Jesus teve com os fariseus por causa de tradição. E aqui no capítulo 12, no versículo 10, fala a respeito de uma cura. Uma cura que foi contestada pelos fariseus, pelos judeus, por ela ter acontecido num dia de sábado. Olha o que ele diz aqui, tendo Jesus, versículo 9 do capítulo 12, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Olha só a ousadia daqueles homens que diziam ser religiosos. Ali tinha um homem com um problema na mão, a mão defeituosa. E agora eles perceberam que Jesus estava ali no meio deles. E agora eles fazem uma pergunta para Jesus: é lícito curar no sábado? Agora o interessante, irmão, que Jesus não respondeu sim e nem que não. Jesus fez uma outra pergunta para eles. E agora Jesus faz uma outra pergunta. No versículo 11: ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Olha a pergunta que Jesus fez. Eles fazem a pergunta para Jesus: Jesus, é lícito curar dia de sábado? Agora Jesus disse: vem cá, me diga uma coisa, qual de vocês que tendo uma ovelha, se ela estiver dentro de um buraco no dia de sábado, vocês não vão lá para tirar ela de lá? Por que Jesus fez essa pergunta, irmão? Porque Jesus sabia que eles tiravam. E eu digo para vocês que eu também tiro. Se eu ver um animal meu no dia de sábado enganchado dentro de um buraco, se for preciso cuidar do animal, eu faço isso, porque isso é lícito. E Jesus fez uma pergunta para eles, para ver qual era a reação deles. Eles perguntam: é lícito curar no sábado? Jesus disse: me diga uma coisa, se você achar uma ovelha de vocês enganchada, atolada dentro de um buraco, vocês tiram ou não tiram? E agora, com certeza, a resposta deles era: oxe, tira. Mas por que eles tiravam, irmão? Porque era um bem material, algo que ia dar prejuízo financeiro. E então eles tinham cuidado de cuidar. Agora aquele homem que estava aleijado da mão, não tinha problema para eles, porque não estava causando nenhum prejuízo para eles. Já o animal dentro do buraco causava prejuízo para eles. E agora Jesus continua. No versículo 12 diz assim: ora, quanto mais vale um homem ou uma ovelha? Jesus faz outra pergunta para eles, irmão. Qual é o valor maior que vocês acham que vale? É um homem ou é uma ovelha? Quem é que vale mais? É esse homem que está com essa mão ressequida ou uma ovelha dentro do buraco? O que vocês acham que vale mais? Com certeza é um homem, irmão. Porque Jesus não veio aqui morrer por ovelha. Inclusive as ovelhas morriam, eram sacrificadas no lugar do homem pecador, representando a Cristo. Não era o homem que morria no lugar da ovelha. Então, com certeza, o homem tem mais valor do que a ovelha. E Jesus faz essa pergunta: quem vale mais? É o homem ou é a ovelha? E agora ele dá a resposta: logo é lícito no sábado fazer o bem. O que Jesus quis dizer? Socorra a ovelha, cure as pessoas, cuide das pessoas, porque o sábado é dia de fazer o bem, tanto para as pessoas como para os animais.
Foi isso que Jesus ensinou para eles. Agora eu pergunto para vocês, eles se deram por ensinados? Eles aceitaram a mensagem de Jesus? Não, irmão, eles não aceitaram. Olha o que eles continuaram pensando, mesmo depois de Jesus ter ensinado a verdade para eles a respeito do assunto. O versículo 13: então disse ao homem, primeiramente Jesus cura o homem, né? Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Agora o que aconteceu com eles? Versículo 14: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tiraria a vida. Olha só, irmãos, Jesus explicou para eles como realmente funcionava tudo aquilo, cuidado das pessoas, cuidado com os animais no dia de sábado, mas eles ainda continuavam com ódio no coração e pensando, planejando como tiraria a vida de Jesus. Irmãos, vocês já pararam para pensar que a religião ela não é suficiente em nossa vida? O que é suficiente na nossa vida é o conhecimento da palavra e praticar a palavra de Deus. Porque aqueles homens eram religiosos, mas eles não aceitaram Jesus como seu Salvador e andavam caçando um jeito de incriminar Jesus. E mesmo vendo Jesus dar uma resposta sábia, trazendo a eles ali perguntas e ao mesmo tempo respondendo o que eles haviam perguntado, mas eles não aceitaram a resposta de Jesus e ainda procuravam a ocasião para tirar a vida de Jesus. Eles endureceram o coração e assim preferiram continuar com as tradições, com as regras que eles mesmos criaram, mas não aceitaram cumprir com o que Jesus estava ensinando, porque o sábado é o dia de fazer o bem. Eu quero também trazer outro texto que mostra um grande debate de Jesus com os fariseus. Se encontra no livro de Lucas. O livro de Lucas, no capítulo 13, irmão. Lucas capítulo 13, do versículo 10 em diante. Aqui mostra outro debate de Jesus com os fariseus. E Jesus mostra ali como realmente a palavra de Deus ensina, mas nem assim eles o aceitaram. Lucas capítulo 13, no versículo 10, conta a história de uma mulher que andava encurvada, ou seja, aleijada. Eu posso dar exemplo, irmão, poderia ser um problema na coluna. Ela andava torta, e já havia, irmão, 18 anos que essa mulher tinha esse problema na coluna. E agora Jesus vai para a igreja ali, num dia de sábado, pregar ali naquela igreja. E ali o que acontece? Ora, ensinava Jesus no sábado, em uma das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar. Vendo a Jesus, olha só a ousadia de Jesus, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Olha só o cuidado que Jesus tinha com as pessoas. Ele estava ali ensinando naquela sinagoga, ele percebeu que uma mulher entra toda torta, e agora ele se compadece daquela mulher e disse: mulher, vem aqui, eu vou te libertar dessa enfermidade. Irmão, e por incrível que pareça, os religiosos naquela época não gostavam quando Jesus cuidava das pessoas. E agora o pastor da igreja se levanta e repreende Jesus, repreende a mulher e dá-lhe uma lição nas pessoas, mostrando como deveria fazer, que aquele ato estava errado. Olha o que ele diz aqui, irmãos. O versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: olha só, irmão, você já pensou o cara ficar indignado porque Jesus curou uma mulher? E ele disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar,
vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Irmão, olha, veja só, aonde é que está escrito na Bíblia que curar é trabalhar? Não existe, irmão. Se você pegar em Êxodo capítulo 20, quando a Bíblia fala da observância do sábado, a Bíblia se refere a trabalhos materiais. É você correr atrás daquilo que é interesse seu, para buscar o teu sustento no sétimo dia. A Bíblia diz para você descansar, para você renunciar todo o seu trabalho material e descansar com a sua família e a igreja, estar ali em comunhão com Deus. Mas a Bíblia não diz que não pode curar. Não existe nenhum versículo da Bíblia que nem se pareça com uma mensagem que não se pode curar no sábado. Mas aquele pastor da igreja disse assim: olha, há 6 dias na semana que se pode fazer esse tipo de coisa. Se você quiser ser curado, vem qualquer dia da semana, menos no sábado. Não é lícito fazer esse tipo de coisa. Esse cidadão está fazendo coisa errada, porque é pecado fazer isso no sábado. E agora Jesus, irmão, novamente Jesus repreende aquele fariseu. E o versículo 15 diz o que, irmão? Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Olha só, Jesus, novamente Jesus traz a questão dos animais. O que eu acho incrível é que vocês vão lá no dia de sábado, pegam o teu animal e levam no rio para dar água. Por quê? Porque vocês estão cuidando dos animais de vocês, que é o interesse financeiro de vocês. Agora você vem dizer para mim que eu não posso curar essa mulher que já havia 18 anos escravizada por Satanás com essa enfermidade. Olha a ideia na mente daqueles homens que eram religiosos naquela época. Podia cuidar dos animais no sábado, mas não podia cuidar das pessoas. E agora Jesus novamente vão dar uma lição naqueles homens. Diz: vocês cuidam dos animais e não pode cuidar das pessoas. E o versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Aqui Jesus caracteriza a enfermidade como uma prisão por Satanás. Nós sabemos, irmão, que a enfermidade não foi Deus que criou. A enfermidade foi o pecado que criou. Porque se não existisse pecado na terra, não havia enfermidade. Às vezes, né, quando a gente está trabalhando no sol quente, né, irmãos, que a formiga de fogo sobe na gente, quando você pensa que não, ela está no pó da calça, mordendo, e você fica: rapaz, não tem como Deus ter criado um troço desse, não. Mas a gente lembra que realmente, irmão, não foi da criação de Deus, foi através do pecado, porque a formiga de fogo, ela não existia antes do pecado. Ali foi resultado da desobediência do homem, que todos esses insetos passou a existir de uma forma que incomoda a gente. Então, irmãos, aqui Jesus mostra uma lição para aqueles homens, mas também eles não se convencem que Jesus estava ali para ensinar a verdade, mas eles ficaram envergonhados com a sabedoria de Jesus. O versículo 17 diz assim: tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Mas os líderes religiosos, irmão, não abriam mão da ignorância e continuava rejeitando o mestre. Aí é onde nós podemos imaginar, irmãos, a tradição falava mais alto do que a palavra de Deus. Eles estavam tão apegados à tradição que eles ficaram cegos. Eles não conseguiam ver que Jesus realmente era o Filho de Deus. E ali eles, ao invés de ouvir Jesus, de aceitar Jesus, eles combatiam Jesus e procuravam uma ocasião para matar Jesus. E eu faço uma pergunta, irmão: se Jesus viesse hoje novamente no meio dos religiosos e Jesus pregasse a verdade no púlpito das igrejas, como seria a reação dos religiosos nos dias de hoje? Essa semana eu estive conversando com um rapaz e ele faz parte de uma religião que não tem origem, né? É apenas local.
E aí eu falei para ele uma coisa e ele me falou outra coisa e eu respondi ele e ele ficou sem palavra. Eu falei assim: por que criar uma nova religião se já tem tanta religião do mesmo segmento da sua? Aí ele disse assim para mim: irmão, mas se alguém tem um dom de ser um pastor e no lugar que ele está não está tendo oportunidade, tu acha que é um pecado ele fundar uma igreja? Eu falei: mas para que ele vai fundar a igreja? Porque ele não acha, espera a oportunidade dele ser chamado. Porque se você pegar na Bíblia, os discípulos de Jesus foram chamados, os diáconos eram chamados, eram escolhidos pela igreja, pela capacidade, pelo dom de cada um. Por que eu tenho que achar que eu tenho um dom e a igreja não me convidou para assumir esse dom, agora eu vou e fundo uma igreja? Aí eu fui, ele falou assim para mim: irmão, mas você já pensou se você vai para um local aonde não tem igreja e você chega lá, tu acha que vai ser pecado tu fundar uma igreja? Eu digo: não, isso já acontece entre nós. Eu dei um exemplo para ele, falei: me diga uma coisa, eu sou adventista do sétimo dia, vamos dizer que eu vou para uma região muito difícil no Brasil, que não tem igreja adventista, e agora eu chego lá, começo a pregar o evangelho, começo ali a dar estudo bíblico, ali uma pessoa aceita, 2 pessoas, 5 pessoas, 10, e ali eu formo um grupo e começo ali a evangelizar aquelas pessoas. Qual é o conselho que você me dá? Eu fundo uma igreja, eu sendo um líder daquela igreja, um pastor daquela igreja, o dono daquela igreja, ou eu vou até a cidade mais próxima, procuro um líder, um pastor, e comunico o pastor e digo: ó, pastor, tem um grupo de pessoas que eu evangelizei, e agora eu quero que você vá até lá para nós oficializar a igreja e batizar aquelas pessoas. O que você acha? Aí ele ficou sem palavras. Eu falei: porque o cristão faz isso. Eu faço parte de uma igreja. Por que eu vou fundar uma nova igreja se eu já faço parte da igreja de Deus? Ah, não, está numa região isolada. Eu procuro o líder da igreja, e agora, se a igreja me nomear como líder, eu vou trabalhar com honra, porque eu fui chamado por Deus para o ministério. Então, irmão, hoje nós vivemos em um momento que, se Jesus voltasse à terra como homem, eu acredito que não seria diferente do que aconteceu nos tempos que ele veio a esse mundo. Porque muitos religiosos não aceitam a palavra, mas estão apegados à tradição humana. Eu quero chamar a atenção para vocês em mais um texto bíblico que se encontra no livro de João, que aqui nós tivemos um grande debate a respeito de uma outra cura. Aqui um homem, irmão, que tinha 38 anos paralítico. Você já pensou, irmão, alguém que tem 38 anos que tem paralisia? Como é a vida de uma pessoa dessa? Essa pessoa tem um sonho, não tem, irmão? De andar. Como é bom a gente andar, né, irmão? Eu creio que a gente às vezes nem percebe o privilégio que é a gente andar. Mas para uma pessoa que pega essa capacidade de andar, aí ele sabe o tamanho do valor que é andar com as próprias pernas da gente. E esse homem, irmão, tinha 38 anos, que ele era paralítico, e ele tinha um sonho: andar. E ele descobriu, irmão, que tinha um tanque chamado tanque de Betesda, que a água era movida pelo anjo, e a primeira pessoa que entrasse depois que a água fosse agitada, seria curada. Mas só que em redor daquele tanque, irmão, tinha muitas pessoas com esse propósito de receber a cura. E tinha pessoas que tinham outras enfermidades, que não eram nas pernas. Então ele tinha mais facilidade de entrar no tanque. E aquele homem paralítico não tinha essa facilidade, e ninguém colocava ele dentro do tanque depois que a água era agitada. E aquele homem estava ali, em torno daquele tanque. Jesus chega lá e vê aquele homem ali, e Jesus pergunta para ele o que ele estava fazendo. E o versículo 5, do capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: tu queres ser curado? É a mesma coisa de dizer para alguém que está com um dia de fome se ele quer comer, né, irmão? Ele respondeu em cima da bucha: eu quero.
Quem é que não quer? Mas ele trouxe ali justificativas. Ele disse por que ele não tinha sido curado. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você já pensou, irmão, alguém que estava esperando que fosse colocado dentro de um tanque de água? Agora Jesus disse: não vai precisar tu entrar nesse tanque. Só pega, pode levantar. Pega esse pano aí, essa tarimba aí, não sei como é que era chamado na época, porque tipo assim, a pessoa fala leito, as pessoas acham assim, irmão, que é uma cama. Mas uma pessoa não ia levar uma cama para um local desse. Com certeza era algum tapete, alguma coisa que ele estava ali deitado em cima. Jesus pode pegar e pode ir embora para tua casa, você está curado. E aquele homem se levantou, entendeu? O versículo 9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Só que tinha um problema, irmão. Aquele dia era sábado. Olha a confusão, irmão. O homem se levanta, começa a andar, pega seu pano lá, o seu tapete, e bota debaixo do braço e diz o seguinte: vou embora, e agora eu ando. Só que ele encontrou com quem, irmão? Uns líderes religiosos. E aqueles líderes religiosos dizem para ele o seguinte: meu amigo, que negócio é esse? Você está levando esse tapete para casa? Tu não sabe que é proibido, hoje é sábado, não é lícito tu fazer esse tipo de coisa. Ele disse: não, mas quem me curou disse que eu posso levar. Não, mas não pode. Quem é esse homem? Ele não sabia dizer quem era. Depois ele encontrou com Jesus novamente, ele descobriu quem era Jesus, e ele falou para os líderes religiosos: é Jesus que me curou. E agora a ira dos judeus, dos fariseus contra Jesus foi muito grande, porque para eles Jesus tinha violado o mandamento e não somente curar, mas também mandar aquele homem levar aquele tapete para casa. Eu faço uma pergunta para vocês: se hoje nós vamos fazer uma programação, podemos dizer assim, vamos fazer uma programação no Paulo Júnior, no sábado, até meio-dia. Irmão, vamos fazer o seguinte: todo mundo leva o seu assento. Aí você leva o assento lá, o Paulo Júnior. Termina meio-dia, todo mundo pega o seu assento e leva para casa. Será ser um pecado nós fazer isso, irmão, no sábado? Nós não estamos ganhando dinheiro para carregar a cadeira, irmão. A gente apenas está levando de volta o assento que serviu para nós nos acomodar durante aquela programação. Agora, se você for contratado para carregar a cadeira no sábado, aí é outra coisa. Você está se beneficiando de recursos que durante a semana você já ganhou. Mas você apenas levar de volta de uma programação, nós acreditamos que isso não é um pecado. Mas os fariseus, irmãos, eram extremistas. Para eles não poderia carregar nada no sábado, nada, tudo era pecado. Chegou ao ponto do sábado se tornar um fardo e não uma bênção na vida das pessoas. E agora, irmão, aquele homem falou: quem mandou eu carregar a cama, o leito, foi Jesus. E agora eles começaram, irmão, procurar um jeito de perseguir Jesus por causa dessa cura. E o versículo 16, irmão, fala assim, ó: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 17: mas ele disse, olha o que Jesus respondeu para os judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que trabalho, irmão, Jesus estava falando? Jesus estava falando, irmão, do trabalho espiritual, não um trabalho material. Jesus estava falando de um trabalho espiritual. O versículo 18 diz assim, ó: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então olha aqui a contenda. Ele diz o seguinte: esse cara está dizendo que ele é Deus, que ele é igual a Deus. Esse cara está violando o sábado, está curando no sábado, mandou o cara levar o tapete para casa no sábado. Ele está violando o sábado.
Por quê, irmão? Porque estavam focados nas tradições e não estavam interpretando de forma correta a palavra de Deus. Por isso eles condenaram essa ação de Jesus, outras ações de Jesus, porque eles estavam mais focados na tradição do que na palavra. Agora eu posso dizer para a igreja nessa noite que as pessoas que andavam com Jesus era quem mais conhecia Jesus. Eu posso dizer para você que não tem como alguém que anda com o outro, foi ensinado pelo outro, com certeza ele conhece bem. E as mulheres, os discípulos que andavam com Jesus, eles continuaram guardando o sábado depois da morte de Jesus. Então eles entenderam a mensagem, eles entenderam a forma correta de guardar, não com extremismo, não deixando de cuidar das pessoas nesse dia, mas cuidando das pessoas até mesmo porque o próprio Jesus, lá em Marcos 2,27, ele diz o seguinte: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que Jesus quer dizer? Olha, só existe o sábado porque existe o homem. O homem foi criado no 6º dia e o 7º dia foi dado como um presente para o homem descansar. Então só existe o sábado porque existe o homem. Então o sábado é um presente para o homem. Então o sábado foi feito para o homem, não foi o homem para o sábado. Por quê? Porque os judeus estavam sendo extremistas na questão da guarda do sábado, estavam prejudicando o ser humano. E agora nós observamos lá em Lucas, você volta um pouquinho atrás, Lucas capítulo 23, no versículo 56, no versículo 54 em diante, você vê aqui, irmão, o sepultamento de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus morreu na hora nona. A hora nona, ela representa as 3 horas da tarde, no nosso relógio de hoje. Então Jesus morreu mais ou menos 3 horas da tarde. E José de Arimateia, ele preocupou ali que o corpo de Jesus iria entrar nas horas do sábado na cruz. E ele pediu ali Pilatos para que o corpo de Jesus fosse liberado, para que ele pudesse sepultar o corpo de Jesus antes do pôr do sol de sábado, de sexta-feira. E assim foi feito, Jesus foi sepultado antes do pôr do sol. E aqui a Bíblia diz no versículo 54, diz assim, era o dia da preparação e começava o sábado. Por que dia da preparação, irmão? Porque a Bíblia nos mostra que a sexta-feira é o dia de nós se organizar, finalizar o nosso trabalho, para que nós possamos entrar o sábado e descansar na presença de Deus. Então a Bíblia dizia, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então aquelas mulheres que eram seguidoras de Jesus, elas ficaram prestando atenção para saber aonde o corpo de Jesus ia ser colocado. Então elas seguiram ali José de Arimateia, foram ali até o sepulcro para ver onde o corpo de Jesus ia ser colocado. Agora o versículo 56, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Agora o dia termina. Aí o que ele diz aqui, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então aqui, irmão, eram pessoas que conheciam Jesus, que viviam com Jesus e sabiam dos ensinamentos dele. E Jesus morre na cruz e elas continuam guardando o mandamento da forma correta. Da forma correta, descansaram no sábado segundo o mandamento. Olha o que acontece aqui no capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então o que acontece, irmão? As mulheres, elas prepararam tudo na sexta-feira, quando o dia terminou, o sol se escondeu, a noite chegou, elas repousaram, descansaram no sábado, assim como o próprio Jesus. Muitas pessoas, irmão, às vezes talvez não reflete na questão da morte de Jesus. Por que Jesus morreu na sexta-feira, irmãos? Por que Jesus não poderia ter morrido em uma segunda, numa terça, numa quarta?
Por que Jesus morre justamente na sexta-feira? Porque nós temos um significado importante. Quando a Bíblia diz que essas mulheres repousaram no sábado conforme o mandamento, Jesus também teve esse descanso. Jesus ficou no pó da terra durante todo o sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana. Se você comparar com o Criador, com Deus Pai, a Bíblia diz que Deus fez tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então Deus, como Criador do céu e da terra, descansou no 7º dia. Jesus, como Redentor da humanidade, também descansou no 7º dia e ressuscitou no primeiro dia da semana para o seu trabalho eterno. Então Jesus morreu no 6º dia, irmão, porque para justamente dar mais um exemplo que o sábado era um dia de descanso para a humanidade hoje. E as mulheres que acompanharam Jesus, que aprenderam com Jesus, que conviveram com Jesus, elas repousaram no sábado segundo o mandamento. Então, irmãos, que lição nós tiramos dessas histórias que nós lemos aqui nessa noite? Que nós não precisamos ser religiosos, como muitos apenas religiosos. Nós temos que ser conhecedores de Jesus. E no livro de João, capítulo 17, no versículo 3, a Bíblia diz um versículo muito bonito que diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho, a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer Jesus, é viver ao lado de Jesus, praticar o que Jesus tem nos ensinado. A tradição, irmão, ela às vezes prejudica a nossa espiritualidade. Tudo aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus, que na tradição desse mundo nós temos que nos afastar e temos que guardar unicamente a palavra de Deus. Amém. Assim como Jesus veio no mundo naquela época e homens religiosos rejeitaram a Cristo, não vai ser diferente no dia da volta de Jesus. Muitos religiosos vão ficar, porque pregaram a palavra, curaram, expulsaram demônios, fizeram muitos milagres, mas rejeitaram a verdade da palavra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos a cada dia crer nessa palavra, viver essa palavra, praticar tudo que o Senhor tem nos ensinado e a cada momento estarmos felizes na presença de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê conhecimento, sabedoria, é o que eu peço nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Nesse momento eu convido os irmãos a ficar de pé. Vamos fazer uma oração? Oramos. Amantíssimo Deus, Pai santo e justo que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos alimentar nessa noite com essa santa palavra, que nós cremos que é inspirada pelo Teu Santo Espírito e foi trazida a cada um de nós com o propósito de nos salvar. Sim, e também levar a salvação para outras pessoas. Amém. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, cheio do Teu conhecimento, do Teu amor, do Teu cuidado, e que Amém. Cada dia mais nós possamos compreender mais as Tuas verdades, e que nós possamos ter mais o desejo de morar no céu contigo. Amém. Abençoe a cada irmão que aqui veio, a cada amigo que aqui veio, que eu creio que o Espírito Santo trouxe até aqui. Sim, Deus. Que o Senhor possa levar de volta para os seus lares, na Tua santa e gloriosa presença. Amém. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.